Vinci Talks. El arte de conversar. Episodio 12. El arte de vivir Lisboa. En el corazón de campo de Urique late un proyecto que invita a descubrir Lisboa con los 5 sentidos. Lisboa é Linda, creado por Fernando Santos, no solo es un restaurante, es un espacio culinario y cultural, una declaración de amor a la ciudad, a su gente y a sus sabores. Aquí cada plato es un viaje en sí mismo, un recorrido por mercados, recuerdos y tradiciones que revelan la esencia más auténtica de la capital portuguesa. Para el viajero que busque ir más allá de los monumentos y vivir la ciudad de verdad, vamos a conocer una Lisboa que se prueba con el paladar y se lleva en la memoria como el mejor destino. Un proyecto que tiene una visibilidad destacada y que está inmerso en el contexto de una ciudad, Lisboa, premiada por su gastronomía como mejor destino culinario de Europa en los World Culinary Awards 2024. Fernando, bienvenido a las Vinci Talks. Muchas gracias por estar aquí. Obrigada. La primera pregunta es el nombre del podcast. ¿Qué es para ti el arte de vivir Lisboa? Então, para mim a arte de viver Lisboa, acima de tudo, nós temos uma grande herança cultural, desde museus a palácios, dentro da cultura o fado, o vinho, a gastronomia, e viver em Lisboa se há realmente a herança histórica de tudo isto que eu falei, há também a multiculturalidade que trouxe novas tendências e que deu a descobrir uma Lisboa um bocadinho diferente, um bocadinho mais ousada, mas nunca perdendo as raízes de Portugal. Yo quiero empezar esta entrevista contigo, porque yo sé que tú eres un amante de los sentidos, haciendo un juego, ¿no? Si cerramos los ojos y pensamos en Lisboa, ¿qué aromas y qué sabores transportan a alguien a Lisboa? Lisboa a mim transporta-me, acima de tudo, cheiros, aromas. A minha infância foi à volta da cozinha, foi criada com os meus avós, com os meus vizinhos que vieram de Moçambique e que também traziam muitos aromas completamente diferentes. E então sempre me despertou muita curiosidade sobre o que era a gastronomia, sobre usar o produto português, sem dúvida, porque em minha casa usávamos o produto português, mas também trabalhar um bocadinho com outros sabores, nomeadamente, neste caso, vindo de Moçambique, os caris, os sabores um bocadinho diferentes. Então, o Lisboa a mim transporta-me, sem dúvida, a gastronomia portuguesa, o forno, os sabores tradicionais, com um toque aqui já de gastronomia de outros continentes também. Sin duda, la gastronomía portuguesa va muy de la mano de la identidad local, de las raíces, ¿no? Entonces la gente viene a Lisboa a disfrutar justamente también de esta parte. ¿Podemos decir que el desarrollo turístico, cada vez más en auge aquí en Lisboa, va de la mano del desarrollo gastronómico y cultural? Sim, eu penso que, acima de tudo, nós preservamos uma gastronomia e neste momento, eu lembro-me que há aproximadamente 20 anos, quando nós iniciámos o nosso primeiro projeto em Lisboa, a gastronomia portuguesa praticamente não se conhecia no mundo. E quando começámos a ter turistas, começámos a mostrar um bocadinho a nossa gastronomia, para muitas pessoas era uma curiosidade. Nós mostramos alguns dos nossos pratos. Uma história, por exemplo, do bacalhau, que nós tínhamos o bacalhau, que usávamos um bacalhau curado e depois dessalgávamos o bacalhau e trabalhávamos, e havia pessoas que lhes faziam um bocadinho de confusão porque não era um peixe fresco, era um peixe curado. Então sim, eu acho que neste momento a nossa cozinha já tem alguma marca no mundo e somos visitados muito pela nossa gastronomia. Uma das coisas que nós gostamos de fazer, pelo menos nos meus restaurantes, é exatamente transpor o que nós temos de gastronomia portuguesa y mostrar a las personas lo que son nuestras raíces. Decíamos en la entradilla que no en vano ha ganado el premio, ¿no?, a Mejor Destino Gastronómico de 2024. Es muy importante este premio para la ciudad, ¿no? Sí, muy importante. Acaba por trazer muita gente de fora também para dar a conhecer a nossa gastronomia e não só, a nossa cultura, mas sim, deu aqui uma dinamização em termos de visitas ao nosso país muito grande. Sí. Bueno, en tu restaurante, Lisboa Linda,
que además nos comentabas que has abierto hace muy poquito uno nuevo, ¿Verdad? también Fernando, pero en cualquier caso hay una cosa muy importante para ti que es contar historias, ¿no? A través de los platos, contar historias, llegar a la memoria, ¿no? Verdade. Dime qué plato es el que mejor cuenta la historia de Lisboa. De Lisboa. Eu tenho vários. O nosso menu, e pelo nome ser Lisboa é linda, tem muito a ver com a gastronomia de lisboeta. Claro que depois abrange um bocadinho todo o país, inclusive a ilhas também, mas eu diria que um dos pratos mais marca é o bacalhau lisbonense, que é um bacalhau à Brás, bem feito, que remonta aos bacalhaus que fazíamos antigamente, mas acho que esse é um dos que conta realmente a história de Lisboa e que marca muito o que é nosso, sim. Un plato con raíz, ¿no? Con muitas tradición. raízes. Sim, sim. A este bacalao le ponemos algo, además algún toque diferente, algo... Sim, eu acho que o toque diferente que nós colocamos é o produto e é amor. Claro que o bacalhau tem a sua preparação e nós preparamos-o com todo o rigor, como devemos cozinhá-lo. Terminamos-o à mesa, porque o bacalhau à Brás nós colocamos uma gema de ovo e é terminado à frente do cliente, mas acima de tudo é bom produto, que nós preocupamos muito com o produto e uma cozinha com cuidado, uma cozinha com amor, essa acho que é a melhor essência. Justo decías el producto, ¿no? La importancia del producto. Para ti, igual que para nosotros, para Vinci Hoteles, el producto local es fundamental, es el que marca un poco la línea, ¿no? Claro. Sim, para nós também, nós trabalhamos diretamente com produtores locais e tentamos fazer um menu muito sazonal, ou seja, não tentamos trabalhar com o mesmo produto todo o ano, produtos que não existem no mercado, ou seja, nós não vamos à procura desses produtos, trabalhamos com o que temos sazonalmente e, acima de tudo, trabalhamos com pequenos produtores para ajudar um bocadinho também a economia local, acima de tudo. ¿Hay algún producto, además, por supuesto, del bacalao, que te guste especialmente de por aquí, de proximidad? Sim. Nós trabalhamos muito polvo, por exemplo. É uma das iguarias que trabalhamos muito no nosso restaurante. E, aliás, quando há estrangeiros que vêm de fora, procuram muito o polvo, como nós o cozinhamos. Diria que o polvo, sem dúvida, é um deles. Por outro lado, as carnes também. Nós trabalhamos muito o porco preto, e que são carnes de muito sabor. E daí, pronto, tentar mostrar um bocadinho também o que é que nós temos entre carnes e peixes, produto local. Y alguien que nos esté ahora viendo o escuchando y que vaya a venir a Lisboa, ¿qué platos, qué comidas típicas, qué le recomendarías que no se pueden ir sin probar? Aparte, por supuesto, del bacalao. Bacalhau, sem dúvida. Eso, sin duda. Bacalhau, talvez o polvo. Eu diria que o cabrito, o nosso cabrito, que é, ao fim e ao cabo, é cozinhado em forno a baixa temperatura, e estamos a falar de mais ou menos 8 horas de forno. O leitão, o nosso leitão é maravilhoso também. E depois, pronto, o arroz de marisco, que bem feito é mesmo muito bom. Muy buen marisco. Sim. ¿Y de postre? De postre, de sobremesa, eu acho que um leite de creme, eu gosto de sobremesas e acho que gosto do mais simples. Um leite de creme bem feito é tão bom, ou umas farófias, ou eventualmente uma mousse de chocolate, mas um leite de creme, para mí, sería de elección. Normalmente también, aparte por supuesto de recomendar tu restaurante, tus restaurantes ahora, nos gusta también mucho a la gente que nos esté escuchando y viendo, poderles recomendar restaurantes y sitios que los locales los disfrutáis de verdad, no los que están en las guías, sino los buenos, los auténticos. Claro. Danos algunos nombres. Então, dentro da minha vida, fui conhecendo alguns restaurantes, fui fazendo amigos, porque depois acaba por ser uma relação com as pessoas dos restaurantes, e fui conhecendo realmente a essência de alguns dos sítios. Eu diria, eu tenho alguns que costumo ir, claro que a minha vida dentro da restauração não me permite tanto ir a restaurantes, mas eu diria, por exemplo,
Em Nafarros, em Sintra, há um local onde se come um bom cabrito, que se chama Adega do Saraiva. Soados Presuntos, eu sou muito amigo do Pedro, é um bom restaurante, mas cresceu muito, mas continua a ser um bom restaurante. Temos um restaurante de um amigo também que se chama da Prata 52, que apesar de trabalhar com a cozinha tradicional portuguesa, dá-lhe uma roupagem um bocadinho diferente e também é muito em petisco. E eu diria talvez a churrasqueira Dom Pedro, de um amigo também, só amigos, que é em Odivelas, que também é muito tradicional, cozinha super justa e que se come muito bem. Hay también unos templos, ¿no?, del sabor, que son los mercados. ¿Qué mercados hay que visitar en Lisboa? Eu diria que dois, o do Caixo Sodré, porque a nossa localização antes era no Caixo Sodré, que é muito rico desde fornecedores para a parte da restauração, desde restauração, e neste momento eu diria o de Campo de Ourique também, porque como nós temos uma proximidade muito grande de Campo de Ourique e fazemos lá as nossas compras, claro que não vamos tanto à restauração, porque também temos o nosso restaurante a funcionar, mas a parte da restauração está muito bem conseguida e trabalha muito bem. Sim. Fernando, y de los mercados nos vamos a ir a los barrios de Lisboa. Cuéntame cuáles son esos barrios que tanto gastronómica como culturalmente están ahora en pleno auge. Eu penso que Campo de Ourique está neste momento um bocadinho na moda, pela restauração, por ser também um bairro muito seguro, mas acima de tudo pela restauração. Há muitos restaurantes que se moveram para Campo de Ourique, inclusive a nós, e tem uma oferta gastronómica muito, muito forte neste momento. E depois abrimos há 15 dias um restaurante no Largo Conde Barão. O Largo Conde Barão fica entre Santos e Caixo Sodré, que é uma zona, ou seja, na Rua da Boa Vista, que tem aparecido muita restauração também, e neste momento muita restauração assim um bocadinho mais emergente e um bocadinho alternativa, e há restaurantes realmente muito giros ali a acontecer. Nós sediámos-nos lá também e penso que seja uma boa alternativa para nos visitarem. Vamos a dejar un poquito la gastronomía al lado, nos vamos a centrar en esa parte más de ocio, más de cultura, que también tiene esta ciudad. ¿Qué planes son los que a ti te gusta vivir en Lisboa? ¿Qué te gusta a ti hacer en Lisboa, aparte de comer bien? Aparte de comer bem. A parte de comer bem, gosto também de beber bem. Sim, mas Lisboa tem uma oferta cultural enorme. Eu, por exemplo, adoro Sintra. Sintra é desde a parte da gastronomia, eu tinha falado há bocadinho que uma recomendação do restaurante em Sintra, porque gosto mesmo muito de Sintra. A temperatura também de Sintra, que é um microclima, um bocadinho diferente de Lisboa. Quando Lisboa está muito calor, se fugires para Sintra, está maravilhoso. A parte do fado, a mim encanta-me muito. Eu muitas vezes saio do restaurante e se for ouvir um fado, numa casa de fados, beber um copo de vinho, está ótimo, relaxo. Mas passear por Lisboa, conhecer um bocadinho aqueles recantos, Alfamas, Graças, sítios que nós não andamos todos os dias, mas às vezes sabe bem passear um bocadinho. Perderse, ¿no? Perder um bocadinho, sim. E comer. Y si, por ejemplo, tú te nos pierdes, ¿dónde te tenemos que ir a buscar a ti? Acho que na cozinha. En cualquier cocina, ¿no? Na cozinha perco-me. A minha área foi muito dentro da pastelaria. Isto era a minha verdadeira área. Hoje em dia não faço tanto pastelaria, faço mais parte de fora, coordenação do restaurante, mas às vezes pedem-me um bolo. E perder-me é sem dúvida na cozinha. Ahí, ¿no? Sí. Ahí es donde dejas volar tu imaginación. Sim. Também com clientes, também me perco com clientes, mas é a Claro minha que paixão. sí. Bueno, Fernando, ya para terminar, me gustaría que hiciéramos el menú Lisboa. Quiero decir, un entrante, un principal, un postre, para poder cerrar O tema de esta parte Lisboa. gastronómica. Y Eu- si además le ponemos ya un maridaje de vino, ya, tú eres experto vamos fazer um también, acompanhamento. ya lo hacemos redondo. Boa. Eu diria que para começar uma refeição, eu começaria com um Porto Tónico, que eu adoro. E às vezes não é tão conhecido.
eu acho que neste momento as pessoas já conhecem um bocadinho mais. Nós, os portugueses, não temos tanto hábito e acontece, é engraçado, que às vezes os estrangeiros chegam cá e perdem-nos o porto tónico. E é realmente uma bebida muito, muito boa. Talvez um caldo verde para começar. Também agora estamos a entrar numa estação um bocadinho mais fresca, já aconchega um bocadinho o estômago. Eu de prato iria ao bacalhau à Brás, sem dúvida. E aconteceu muitas vezes quando estava em casa tranquilo, o que é que eu vou cozinhar? Vou fazer um bacalhau à Brás. É dos pratos que eu adoro. E aí ia buscar um branco com um bocadinho mais de estrutura, um bocadinho mais corpo. Falámos de Sintra, eu gosto muito dos vinhos de Sintra, Colares, os Malvasias, tem um toque de salinidade, acho que liga na perfeição, e já não iria ao prato de carne, já não conseguiria comer o bacalhau. E comia um leite creme, sem dúvida, e aí acompanhado de um vinho Carcavelos. Carcavelos é uma região muito próxima de Lisboa, na parte perto de Cascais, na costa, vinhos que até há um tempo atrás estavam um bocadinho apagados, hoje em dia acho que estão a acontecer novamente. Também aquele toque de salinidade que eu aprecio muito nos vinhos e neste momento acho que também já está a ser mais conhecido o vinho Carcavelos, porque antigamente era sem dúvida o vinho do Porto, hoje em dia o Carcavelos está a ter o seu reconhecimento merecido. Nos has dejado, nosotros decimos, con la miel en los labios. Com água na boca. Maravilloso. Muchísimas gracias, Fernando. Ha sido un placer Obrigado. enorme. Mucho éxito en tus restaurantes. Muito que la obrigado. cocina de Lisboa, Lisboeta, siga en auge, en crecimiento, que atraiga mucha gente que venga a disfrutarlo y que sigamos todas tus recomendaciones tan maravillosas. Obrigado pelo convite e só quero continuar a dignificar a cozinha portuguesa. Sin duda que sí. Gracias. Obrigado. Gracias. Vinci Talks. Lisboa brilla hoy como uno de los grandes destinos urbanos de Europa y pocas voces conocen mejor este camino que Cristina Siza Vieira, presidenta ejecutiva de la Asociación de Hotelería de Portugal desde 2010. Abogada de formación, ha ocupado cargos clave en la administración pública. Fue directora general de Turismo, directora del Departamento Jurídico del Ministerio de Defensa y ha ejercido como asesora en la Cámara Municipal de Lisboa. Impulsora del programa social HERT, ha donado cientos de miles de bienes a instituciones solidarias y ha sido distinguida en 2023 con la Orden del Mérito y reconocida como Mujer Líder en el Turismo en 2025. Su trayectoria la sitúa como una de las voces más autorizadas del sector. Es un placer compartir hoy con ella su visión sobre la Lisboa que se vive con alma y autenticidad. Bienvenida, Cristina, muchísimas gracias por estar aquí. Obrigada eu, é um prazer estar aqui convosco e ter sido escolhida para ilustrar este programa. La primera pregunta, Cristina, siempre es el nombre del podcast, que es El arte de vivir Lisboa. ¿Qué es para ti el arte de vivir Lisboa? Primeiro, é um bom nome para o podcast. Como o nome indica, é preciso uma certa arte para viver Lisboa. Ter presente que Lisboa é uma cidade cosmopolita que sempre teve a diferença consigo, desde a época dos descobrimentos, em que foi realmente daqui que se partiu para o mundo. E, portanto, integrar hoje, por exemplo, questões de imigração na nossa cidade significa que temos uma cozinha também cosmopolita, uma gastronomia rica, temos presentes pessoas a trabalhar nos nossos hotéis, pessoas a trabalhar nas nossas serviços públicos já, nas nossas instituições, nos tuk-tuks, uma cidade com vida e que integra a diferença. A arte de viver em Lisboa é assumir que a diferença faz parte de nós. Não somos iguais às outras capitais, temos uma escala diferente. Temos também que ter a arte de ter a paciência com algumas vicissitudes que Lisboa tem, com algumas, comparativamente, atrasos que também fazem parte do nosso encanto. É uma cidade de bairros, é uma cidade que tem outras cidades lá dentro, é uma cidade que tem tanto, de facto, da modernidade dos edifícios extraordinários que a nova arquitetura trouxe, como de uma história carregada, pesada, que às vezes não é tão bem mantida quanto gostaríamos. É uma cidade às vezes de contradições, de paradoxos, mas racional na sua emocionalidade. E depois a outra arte de viver Lisboa é não esquecer a nossa proximidade ao mar. E isso faz desta capital, estou a adiantar algo, eu sei, algo muito único, e é essa arte desta relação
com o meio urbano, com o meio ambiental, que é uma arte específica de Lisboa. Vamos a hablar de todo ello, Cristina, pero hay una cosa que es una realidad y es que Lisboa se ha convertido en un centro importante, muy importante del turismo dentro de Europa. Un poco resumido, ¿cómo han sido estos últimos 15 años para llegar hasta donde ahora se ha colocado la capital? Eu diria que foram anos começou muito baixo. Eu estou-me a lembrar que era um medo ir aos bairros históricos. A Baixa estava abandonada, a Graça, a Marvila, Caixotré, Santa Apolónia, bairros que hoje são ícones turísticos. De facto, era um susto, um medo ir lá. Houve a necessidade de fazer um planeamento urbano muito estruturado. E também uma outra questão, não é? Portanto, até antes disso, antes destes últimos 15 anos, mas enfim, pronto, podemos falar de 2010, o que é que nós tínhamos? Tínhamos uma cidade falida, não é? Estávamos, como sabem, com a intervenção da Troika, portanto, estávamos com problemas claramente financeiros. E eu considero que tivemos na Câmara Municipal de Lisboa um grande arquiteto, um grande urbanista que devolveu o espaço público à cidade. Lembro-me da zona, de facto, entre o Cais das Colunas, a Praça do Comércio, o Terreiro do Paço. A intervenção foi extraordinária. Foi um plano pormenor, portanto, os planos urbanísticos e planos de ordenamento do território foram decisivos para a intervenção em Lisboa, libertando-a, porque é uma cidade com a história onde cada cavadela aparece um vestígio romano, celto, fenícia, o que seja, e foi necessário ter coragem para planear e para olhar de forma estratégica para Lisboa. O Presidente da Câmara Municipal de Lisboa também mudou durante uns tempos, isso foi um sinal interessante, o gabinete do Presidente para uma zona de prostituição, uma zona degradada, e portanto trouxe ali uma outra vida, uma recuperação, e houve momentos de facto de boost, de saltos. E efetivamente este investimento no espaço público foi decisivo para Lisboa começar a aparecer de cara lavada. E depois temos património muito bonito, que estava muito ao abandono, onde foi também feito o investimento, onde efetivamente, para mim, este grande urbanista, este grande arquiteto, Manuel Salgado, a aposta nos espaços públicos, intervenções até com o Banco Europeu de Investimento e alguns programas de financiamento. Depois começou a chegar gente e depois começaram-se a abrir novos cafés, novas lojas, novos hotéis, uma nova energia. Eu diria que houve uma nova energia em Lisboa e, portanto, as coisas foram combinadas entre o plano diretor municipal e o planeamento urbanístico e zonas de intervenção. A zona onde nós nos encontramos agora, definida como uma zona de intervenção prioritária na Avenida Liberdade, na Baixa Chiado. Depois foram-se fazendo coisas novas, a Graça, o Jardim do Cerco da Cidade, a recuperação dos miradouros, os cafés. Portanto, houve momentos-chave que foram empurrando Lisboa com uma boa, digamos, parceria público-privada. O poder público investiu nas zonas públicas e o poder privado aproveitou a oportunidade. Si yo te preguntara 3 palabras que definen Lisboa y que la distinguen de otras capitales de Europa, ¿qué palabras se te ocurren? Eu diria o Rio, porque há outras capitais que têm rios, mas não têm o nosso rio, e do rio e da proximidade ao mar. Mas é o rio, vem a segunda palavra, a luz. O facto de teres um grande espelho d'água, eu acho que é disso, essa luz. E depois, Lisboa tem ocupação há milénios, há 2000 anos, não é uma cidade sequer com 800 anos, é uma cidade muito antiga, com muitos vestígios, e os bairros, portanto, a terceira palavra seria bairros, porque tu tens bairros como Alfama, que vêm de uma ocupação muçulmana, bairros depois do Castelo, que vêm muçulmanos versus a ocupação e a recuperação em 1147 dos cristãos, portanto tens uma presença de igrejas nobres, etc., os descobrimentos, portanto tens marcas de bairros muito específicas em Lisboa, portanto mar / rio, luz y bairros. Y justo estás hablando de eso, de la historia, ¿no?, que tiene Lisboa. ¿Cómo se puede conseguir preservar esa historia, esa tradición, esas raíces frente al torbellino que supone tal auge turístico?
é um desafio que neste momento eu acho que está outra vez a apertar um bocadinho as grandes capitais, não é? Ou seja, primeiro preservar a identidade e a diferença, Claro. e não sermos, vamos, eu gosto imenso do Starbucks Café, eu gosto imenso da Zara, não é? Eu gosto dos hotéis Vinci e Meliá, mas eu não posso ter Zara, Starbucks em todas as esquinas, eu tenho que ter a pastelaria Versalhes, os pastéis de Belém, eu tenho que ter hotéis eminentemente portugueses e, portanto, esta preservação da identidade, mas ao mesmo tempo também ter marcas cosmopolitas internacionais, eu acho que é importante termos cozinha internacional. Cozinha do Peru, cozinha libanesa, cozinha espanhola, cozinha mexicana. Faz parte de uma cidade, ser cosmopolita. Eu estou na cidade, logo eu quero ter uma abordagem de culturas diferentes. Quero ver que as pessoas que nos procuram são diferentes. Mas disso também, a converter-se numa cidade igual a todas as outras, é este equilíbrio. Onde é que está a minha diferença? O que é que eu tenho que preservar? Esse património histórico que eu tenho não é só o património da Torre de Belém, do Mosteiro dos Jerónimos, o mosteiro mais visitado, do Museu do Azulejo, extraordinário, único, não há mais nenhum no mundo igual. Tudo isso convive com aldeias dentro de Lisboa, com bairros dentro de Lisboa, que são pouco conhecidos turisticamente, mas que fazem parte integrante da identidade de Lisboa. Eu tenho que me sentir lisboeta, eu tenho que sentir que a minha cidade, onde nasci e a que pertenço, é a minha cidade, continua a ser a cidade capital de Portugal e não é transferível para qualquer outra. Portanto, esse turbilhão de que dizias, nós sempre vivemos assim. Há um quadro particular muito interessante no Museu Nacional da Arte Antiga, que eu recomendo que se visite, porque tem obras de arte extraordinárias, europeias e outras, e onde se percebe que Lisboa no século XVI, XV, XVI, era de facto de uma vivacidade e de uma diferença que mais nenhuma capital tinha aquilo que Lisboa tem. Que era de facto este cosmopolitismo. E isto faz da nossa identidade y da nossa história algo muito único y muy específico. Cuando se habla también del turismo aquí en Portugal, los viajeros destacan mucho una palabra que además para esta casa, para Vinci Hoteles, es muy importante, que es la palabra hospitalidad. Es como que va mucho en vuestra forma de ser también, Sí, ¿no? sí. Es muy importante mantener también, ¿no? Que el local siga siendo así y lo ofrezca al que viene de fuera. Para nós, de facto, essa hospitalidade que também faz de uma capital europeia algo de diferente. Porque tu tens hospitalidade, os madrilenhos sabem ser hospitaleiros, os parisienses também sabem, mas é muitas vezes a arte de receber à hotelaria, digamos assim. É suposto tu teres um padrão, não é? Le client n'a jamais tort, o cliente tem sempre razão, eu tenho que, porque estou a servir, tenho que ter uma postura. Eu acho que em Portugal é diferente. A hospitalidade aqui é algo que vem de nós abrirmos a porta aos vizinhos, a curiosidade que temos pelo outro, pela língua do outro, por nos adaptarmos àquilo que ele quer, o que é que eu posso fazer para te agradar, para te mostrar também como é que eu sou genuinamente, sem ser tanto... As escolas hoteleiras são fundamentais se agarrarem aquilo que nós já temos de nosso. E hospitalidade, ser hospitaleiros. Nós abrimos a casa, de facto, com mais facilidade que outros povos. Admito que com os nossos vizinhos também é mais fácil, não é? Eu tenho experiência pessoal do meu filho que viveu em Madrid, não sei o quê, que adora espanhóis e que se adapta muito bem, gosta muito, porque, diz ele, tem coisas que são parecidas connosco. E esta nossa natureza de abertura, de curiosidade, de vivacidade, eu acho que é diferente das outras capitais europeias. É a hospitalidade com carinho. Há un cariño especial na nossa hospitalidade. Qué bonito. Sí. Cristina, nosotros también nos encanta que cuando la gente nos ve y nos escucha, le demos recomendaciones, lo que tú dices, locales, no de las guías, sino de verdad esos sitios, monumentos, lugares, espacios, barrios, que tú digas, la gente no tiene que perdérselo para de verdad vivir lo que es Lisboa. Então eu tomei aqui umas notas, porque enfim, porque alguns passeios, eu gosto muito de passear em Lisboa, passei muito com o meu marido, e então vou-vos dizer um bocadinho aquilo que é também um dos meus passeios, viver aqui no coração de Lisboa.
Há uma coisa que eu gostava de dizer, é que há miradores extraordinários em Lisboa. Não percam as vistas dos miradores. Estão catalogados, estão identificados, há uns que são mais conhecidos do que outros, há pequenas pérolas também, e eu acho que vale a pena correr e fazer um percurso dos 20, pelo menos dos 20 miradores históricos, e fica-se com uma ideia. Eu diria que quando eu saio aqui da zona das Amoreiras, eu deixo o Príncipe Real, vou a pé. É um passeio de 2 ou 3 horas, 6 km, 5, 6 km, para poder fruir. Deixo o Príncipe Real, vou ao Camões, deixo o Rio, depois vou ou ao Mercado da Ribeira. Estou a falar de sítios conhecidos e ao Mercado da Time Out, mas vale a pena ir junto ao Rio pela Ribeira das Naus e ir à praça, ao Terreiro do Paço, que eu dizia que, sendo os Passos, o Terreiro do Paço é a maior praça da Europa, a maior praça aberta da Europa, que abre sobre o Cais das Colunas, tem uma vivacidade muito grande, tem muito turista, é verdade, mas eu continuo a amar essa zona e acho que é um passeio sempre muito bonito, porque, não, mais uma vez, porque talvez tenha vivido muitos anos em que aquilo era um parque de estacionamento, só tinhas lá carros, e a Ribeira das Naus estava fechada, e foi um plano urbanístico que a permitiu abrir. Depois, vai-se ao Jardim do Tabaco, que também é uma recuperação extraordinária, até o próprio parque de estacionamento, que teve que ser, bem, cuidadosamente feito, porque descobriu-se lá vestígios romanos muito antigos, de barcas, de arcas, pronto, tens pedra romana, tens etc. E é um parque de estacionamento extraordinário. Depois, daí, subir a Alfama, lá está, porque é um bairro muçulmano, sais de uma zona mais nobre e aberta sobre o rio, para aquelas ruínas pequeninas, todas encostadas, as casas uma encostadas às outras, muito estreitas, e a subir como Alfama. Vai-se ao Mirador das Portas do Sol, que é extraordinário, tem-se uma vista fantástica também sobre Lisboa. Ao Largo da Graça, novamente entras numa escala diferente. Há ali um restaurante típico português, continua-se a comer maravilhosamente, que é o Pitel, eu vou dizer porque não é turístico de todo, mas come-se muito bem. Depois vai-se ao Convento da Graça, portanto, ao Miradouro e ao Jardim, extraordinários. Desce pelo Jardim do Cerco da Graça, mais uma recuperação urbana extraordinária e fantástica. Ao Martim Moniz, que é, mais uma vez, um caldo de culturas. Hoje, muito alvo de notícias em Lisboa, porque muita imigração, algumas situações de tensão e de relações abrasivas com residentes versus imigrantes, é verdade, mas vale a pena ser visto. Tem mercados específicos, lá está, de outras etnias, mas vale a pena ver. Depois ir à Praça da Figueira e ao Rossio, que são praças extraordinárias. Temos o Teatro Dona Maria, temos as fontes, temos a estátua do Dom Pedro V, e depois subir à Avenida da Liberdade, passando aqui pelo Vinci, porque estas paralelas são fantásticas, e voltando outra vez ao ponto alto das Amoreiras. É um passeio que eu faço bastante. Há outros tesouros aí no caminho, por exemplo, descendo ao Príncipe Real e ao Mirador de São Pedro de Alcântara, que é também daqueles fantásticos, que se vê o Castelo de São Jorge, o Rio, a Graça, por todos lá, etc. Tem-se ali a preciosidade, que é de facto a Igreja dos Jesuítas, a Igreja de São Roque, que é maravilhosa, uma prova provada da riqueza dos descobrimentos, e uma preciosidade que é, por exemplo, uma biblioteca pequenina, que é a Brutéria, explorada dos jesuítas também, e que tem um cafezinho lá dentro que vale a pena ser visto. Outros sítios que eu gosto muito de ir ao Jardim da Gulbenkian, que é já dos anos 50, 60, e que é muito bonito. A recuperação da Biblioteca das Galveias, não é muito turístico nas Avenidas Novas, mas que é muito bom, passa-se ali um bom bocado, quer na biblioteca em si, quer nos jardins. São coisas que eu gosto de fazer, e que não são tão comuns para os turistas, mas fazem parte dos meus lugares de eleição e das minhas rotinas. Estoy segura que está todo el mundo con el papel y el boli apuntando esta ruta maravillosa, esta ruta maravillosa que nos has hecho, Cristina. Pero si, por ejemplo, tú te pierdes, ¿dónde tenemos que ir a buscarte? Un sitio especial para ti, que de verdad tenga el alma de Lisboa, un sitio. Um sítio que tenha a alma de Lisboa.
É muito banal, mas é o meu sítio de rotina. Eu gosto mesmo do Jardim e do Mirador de São Pedro de Alcântara. E estar aí a tomar um chá ou mesmo uma cerveja, ou eu não bebo cervejas como bebo chá, mas um chocolate quente ou algo, e ver aquela vista sobre Lisboa e ver também o turismo que lá está. Eu gosto muito. Não gosto tanto quando há lá muitos mercados, muito barulho, muito feira de Natal, muito que de vez em quando também há. Faz parte da arte de viver Lisboa, este custo de uma cidade que também, enfim, também encaixa outras coisas lá dentro. Mas em dias de paz e com uma luz maravilhosa, eu gosto muito do Jardim de São Pedro de Alcântara, gosto mesmo muito. Hay una cosa para conocer un destino que es muy importante, que son las propias costumbres de la gente que vive allí, ¿no? ¿Qué costumbres de los locales, qué costumbres son las que destacarías, las que un local tiene que venir y vivirlo de primera mano? Eu acho que há uma coisa importante, Cristina, que é, nós não somos tanto, é algo que eu não sei se tem a ver com o período da ditadura, se o hábito nunca se instalou tanto. Vocês são mais, por exemplo, os espanhóis é uma coisa que eu comparo mais, são pessoas de rua, tal como os ingleses têm o costume do pub, não é? Saem da oficina, do escritório e vão para o pub. E vocês também têm muito o hábito de mais rua, de praça, de participação pública. Nós temos menos, nós somos mais introspectivos. Eu diria que não temos tanto este hábito de juntos estarmos em espaço público, embora isso esteja a mudar, e bem, felizmente, isso é algo que eu acho que agora se vê mais e que também é uma vantagem que os estrangeiros trouxeram. Por exemplo, fruir os nossos jardins mais do que nós. Não é? Estão a pensar ao pé de mim, no Jardim das Amoreiras, que é um jardim encantador do século XVIII e que, de facto, hoje vê-se muitos portugueses, porque também se vê muitos franceses, espanhóis, ingleses, pronto, e é um jardim muito pequenino e encantador, onde vale a pena. Eu acho que costumes mesmo que os lisboetas tenham trazido são mais os costumes dos bairros, ou seja, ou ir às compras ao mercado, faz muito parte agora agora não, sempre fez. Os mercados é algo que faz sentido para nós ir aos mercados. Eu agora, pronto, já tenho mais dificuldade, mas ia ao mercado lá na Baixa comprar flores, mas hábitos mesmo. Estou a tentar pensar um hábito. Eu acho que há um hábito muito português, que é antes de entrar no escritório, no trabalho, ir tomar o seu café ao balcão e comer um pastel de nata. Hombre, muy típico y muy bueno también. Eu acho que é muito nosso e nós continuamos a gostar muito do nosso pastel de nata. Mira, aparte del pastel de nata, ya que lo dices tú, ¿cuál es tu plato propio local que más te gusta de gastronomía? Eu gosto de tantos. Eu assim, primeiro, eu gosto mais de peixe. Se puder, peixe grelhado e bem grelhado, pronto. Mas isso não é Lisboa, não é? Lisboa é isso que eu te tinha dito. Lisboa é uma cultura gastronómica também. Tu tens um mix enorme de introdução de... lá está, nós usamos a canela, que nós também levamos, fomos nós que levamos de África para a Índia, e portanto temos aqui costumes muito nossos. Eu, preferindo, vou sempre para bom peixe grelhado, porque adoro peixe, mas gosto, não devia dizer isto, mas de todos os pratos, quase todos de porco. Embora, de facto, se tivesse que escolher, isto não é nada da normal, eu gosto mesmo muito de dois, que é feijoada e cozida à portuguesa. Não sei se vocês conhecem bem o cozido à portuguesa, mas um bom cozido, feito mesmo, como nós sabemos, é maravilhoso. E em Lisboa continua a haver sítios onde se come muito bem à portuguesa e mesmo que haja estas misturas todas, preservam-se assim alguns pratos muito, muito bons. Cristina, estamos ya terminando la entrevista, pero quiero hacerte una última pregunta y es ya con visión de futuro. ¿Cómo ves tú Lisboa dentro de 15 años? Pois, vejo muito bem. Eu acho que Lisboa, como começámos no princípio, ganhou um espaço próprio de uma cidade incontornável, indispensável para quem quer conhecer o mundo, porque Lisboa tem o mundo aqui,
mantendo-se exquisite, aquilo que os ingleses dizem exquisite, diferente. E, portanto, é evidente que tem que gerir carga e tem que permitir aos hóspedes que recebemos e continuaremos a receber com a nossa hospitalidade, porque faz parte de nós, uma experiência positiva e, portanto, tem que gerir bem alguns stresses que acontecem em todas as grandes capitais que têm que gerir muitos fluxos. Mas mantendo-se exquisite, mantendo-se ela própria, eu acho que continuamos a ter uma identidade e uma forma de receber próprias e acho que podemos melhorar naquilo que são alguns dessas relações que ainda temos um bocadinho de maior stress com esta carga turística, com a digitalização, com a bilhética integrada, com a mobilidade na cidade. Melhorando isto, que é o que nos vai acontecer em 15 anos, continuaremos a ser uma cidade incontornável. Cristina, muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme que Lisboa siga teniendo pues, este aire cosmopolita, esta belleza de monumentos de tradición, esta gastronomía y que podamos seguir disfrutando todos los que venimos de fuera de vuestra hospitalidad y vuestro cariño. Muito obrigada eu pelo convite. Obrigada, Cristina. Foi um gosto. Gracias. Vinci Talks.